No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode organizar as suas finanças e ainda começar a guardar dinheiro em 2024. Uma tarefa difícil, mas que não é impossível e qualquer um de vocês também pode colocar em prática. Eu sou Robson Andrade, se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados ao mercado financeiro. E se você não é inscrito no canal ainda, eu só peço que você deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre o seu dinheiro e, claro, como colocar o seu dinheiro para trabalhar para você também. E hoje o assunto vai ser um assunto um pouco diferente, né? Eu quero começar o ano de uma forma um pouco diferente também, falando para vocês e dando algumas dicas que são importantes para quem quer começar a guardar dinheiro. Uma das tarefas mais difíceis, o brasileiro realmente não tem esse hábito, né? Um reflexo disso é as pesquisas que apontam que pelo menos 7 pessoas a cada 10 brasileiros possuem algum tipo de dívida, possuem algum tipo de endividamento ou não possuem nenhum tipo de reserva de emergência, por exemplo, não possuem nenhum tipo de dinheiro guardado. Isso mostra que o brasileiro tem uma falta, né, nesse sentido de hábito e precisa melhorar muito nesse sentido para que possa ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro. E o brasileiro, consequentemente, sofre com isso já tem muito tempo e continua a sofrer e, consequentemente, algumas pessoas também já começaram a mudar a sua ideia em relação ao seu dinheiro. E o mais interessante sobre isso é que nem sempre essas pessoas, né, 70% das pessoas aí, 7 a cada 10 pessoas que têm algum tipo de dívida ou não guarda dinheiro, nem sempre está ligada ao quanto essas pessoas ganham, pois no meio dessa pesquisa, desses dados que foram divulgados há pouco tempo em relação ao endividamento das pessoas, nem todas as pessoas ganham pouco, né? Por exemplo, nem todas as pessoas ganham salário mínimo. Então, por que algumas dessas pessoas se endividam e outras que ganham menos conseguem guardar dinheiro e conseguem ter uma vida saudável, bem tranquila em relação ao seu dinheiro, às suas finanças? Porque realmente isso vai de mentalidade para mentalidade. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a lidar com o nosso dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro simplesmente não leva desaforo de forma alguma, né? Não tolera desaforo, não tolera decisões mal tomadas e, consequentemente, quem sofre no final das contas é você mesmo. E qual que seria a primeira coisa que eu preciso fazer, que eu realmente preciso entender para começar a organizar o meu dinheiro, as minhas finanças? Primeira coisa, você é uma dessas pessoas, uma dessas 7 pessoas que está endividada no momento? Se sim, você tem um problema a resolver. Se não, parabéns, porque você faz parte de um grupo quase que seleto hoje em dia no Brasil, né? Você é uma das 3 pessoas que restaram aí nessa média de 10 pessoas que não possuem nenhum tipo de dívida ou pelo menos que guarda dinheiro, que investe o seu dinheiro. Mas para você, principalmente que está nessa faixa dos endividados, o que você precisa fazer? Você precisa urgentemente avaliar a sua situação, o seu fluxo de caixa. Tá? É uma palavra até um pouco, né, técnica, fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa nada mais é do que todo o dinheiro que entra no seu bolso durante o mês e todo o dinheiro que sai do seu bolso. É você detectar, buscar detectar para onde está indo, né, esse dinheiro que você recebe, de onde ele vem e principalmente para onde ele vai. Quais que são os gastos que eu faço com o meu dinheiro? São gastos que são somente essenciais? Né? É o gasto que eu faço no mês, por exemplo. Minha renda é suficiente apenas para eu sobreviver. Então o meu gasto vai ser com aluguel, por exemplo, com alimento, vai ser com a saúde, pode ser também o caso. E também existem pessoas que gastam com outras coisas que não estão relacionadas, né? São apenas exemplos para que você possa se situar melhor, entender um pouco melhor de como que você pode analisar isso. Dito o fato de que você buscou fazer um filtro e buscou filtrar, pôr na ponta do lápis realmente onde foi parar o seu dinheiro, você começa a ter uma visão totalmente diferente de antes, onde você nem sabia ou você simplesmente nem faz ideia no final do mês para onde foi seu dinheiro, com o que foi gasto e a relevância que aquele gasto teve ao longo do tempo, né? Porque você não tem esse controle, você não sabe e também não toma decisões, não leva o princípio da racionalidade na hora de comprar ou de gastar o seu dinheiro com algo que não é essencial. E tá errado em gastar dinheiro com o que é fora do essencial? Não. Existe uma diferença muito grande entre gastar e simplesmente fazer um bom gasto, né? Dá para gastar de forma eficaz também, dá para ser eficiente na hora de gastar. É fazendo o uso da forma correta e no tempo correto. E muitas pessoas não fazem isso. E aí acabam
gastando muito mais do que o que elas recebem. Se eu recebo R$ 1.000, a minha média de renda é R$ 1.000 todos os meses, qual que é o sentido de eu querer manter um padrão de vida onde eu gasto praticamente 2.000? Eu sempre vou estar no vermelho, todo mês eu vou estar no vermelho. O tempo todo no vermelho eu não consigo ver aonde é que eu estou gastando o meu dinheiro. Isso é um dos principais erros que quase todo brasileiro comete. E não é diretamente ligado ao quanto essa pessoa recebe. Existem pessoas que ganham 4, 5 salários mínimos e não conseguem passar o mês com R$ 1 no bolso. Por que que isso acontece? Eu queria até saber a sua opinião, o que que você tem a falar sobre isso. Na sua opinião, qual que é o maior problema que as pessoas têm? É uma questão de mentalidade, de despesa? Ou qual que seria o motivo das pessoas não conseguirem guardar dinheiro? Eu entendo particularmente que, claro, existe possibilidades onde a pessoa realmente não pode guardar, né? Onde ela vive basicamente, a sua renda é só para subsistência, né? Que seria só para o básico mesmo do básico. Existem outras situações, né? Um padrão da nossa sociedade que já é um padrão de pessoas que recebem um salário melhor, que já tem um nível de qualidade de vida um pouco melhor, porém essas mesmas pessoas também não conseguem economizar e não conseguem guardar. E existem aqueles que são os considerados ricos também. Consequentemente, a maioria deles tem algo um pouco diferente, que é uma das coisas que ao longo do tempo é importante que você faça também. Que, por exemplo, no primeiro momento, você está focado simplesmente em usar o seu dinheiro para viver, correto? Esse eu acho que é o princípio básico da existência de cada um de nós. Precisamos de um emprego, precisamos de dinheiro e precisamos existir, precisamos comer, se alimentar, precisamos vestir e tudo mais. Isso é o básico. E após isso aí, o que que vem? Uma coisa que a maioria das pessoas faz: focar o seu dinheiro simplesmente em despesas e gastos que não são necessários. A primeira lição que você tem que levar para 2024 é analisar, né? Olhar, tá, eu tenho uma lista do que eu gasto aqui. Existem gastos que eu não posso abrir mão, que são os essenciais, então esses aqui eu não posso abrir mão de forma alguma. E existem esses gastos aqui que estão me consumindo X valor da minha renda. O que que eu posso fazer? Posso abrir mão 100%? Né? É uma autoanálise que você tem que buscar fazer o tempo todo. São coisas que passam despercebida e muitas vezes você se questiona depois. Por que que não sobra dinheiro? Por que que eu continuo trabalhando ou você continua trabalhando e nunca consegue juntar ou guardar ou até mesmo usar esse dinheiro para fazer outra finalidade mais importante na sua vida? Então, o primeiro passo é esse, é filtrar realmente aquilo que faz jus, né, e que tem uma relevância maior diante das outras coisas na sua vida. O primeiro passo é esse. Você já sabe agora, a partir desse momento, o que você precisa economizar, o quanto você sabe que pode abrir mão e sacrificar, porque é basicamente assim que nós vivemos, né? Precisamos sacrificar alguma coisa de um lado para que o outro lado possa ser compensado. É como se vivêssemos o tempo todo em uma balança. Sempre quando o peso pende para um lado, o outro lado acaba sofrendo o impacto disso. E precisamos rebalancear novamente esse peso, adequar ele para que ela possa se manter em equilíbrio o tempo todo. E nossas finanças é assim. Em nossa vida, fora das finanças também é assim. No trabalho, nas amizades, em qualquer lugar. Precisamos ter esse equilíbrio, precisamos manter esse equilíbrio sempre para que as coisas não fujam e não saiam do controle de forma alguma. E mesmo assim, querendo ou não, existem momentos em que ela sai do controle, mesmo com você fazendo tudo isso. Mas é muito mais importante que você saiba sim o que está fazendo com o seu dinheiro. A partir do momento que você fez a sua análise, o seu filtro daquilo que você pode realmente gastar ou não, é a hora de você começar a olhar para novas possibilidades. O que seria novas possibilidades? O essencial você já tem, você já sabe onde você pode descartar, né? Fez sua listinha. Gasto tanto, R$ 100 com tal coisa. Isso aqui não é essencial para mim, mas todo mês eu estou gastando em média esse valor por mês. Agora, próximo mês eu me comprometo a não gastar isso. Pelo menos metade disso eu vou cortar. Tem outra coisa aqui, tem outra ali, né? Eu estou gastando R$ 150 com coisas, sei lá, com porcaria, com bebedeira. Poxa, posso gastar menos que isso e ainda posso gastar com saúde, posso pagar uma academia, posso fazer algum exercício, alguma atividade física. Muitas vezes não custa nem nada, né, fazer isso. Mas até o que é de graça, muitas vezes as pessoas acabam não aproveitando. E isso acaba custando caro, né? Mesmo sendo grátis, acaba custando caro porque custa a sua saúde e custa outras coisas também que vem consequente disso. Por isso que é importante sempre manter o equilíbrio nas coisas
porque uma coisa acaba se conjuntando com a outra. As finanças, quando não vão bem, acabam impactando na nossa vida pessoal, na nossa vida dentro de uma relação, por exemplo, de um casamento, na família, no próprio emprego e em diversas outras áreas, né? A nossa saúde também é a mesma coisa. Se eu não estou bem, eu preciso ficar bem para poder trabalhar, para poder estudar mais, para poder correr e ter mais ânimo para as coisas que eu preciso e que são importantes na minha vida. E assim sucessivamente, né? Sempre uma área da vida se relaciona com a outra, se correlaciona o tempo todo. E aí, vamos falar um pouco mais a respeito da importância de buscar fazer algo que muitas pessoas não fazem, que é tirar o foco de gastar. E isso quando eu falo da curva, né, de você ganhar um X valor durante um tempo e ao longo do tempo essa renda sua vai aumentando e o seu gasto vai aumentando consequentemente, porque isso acontece, né? Quanto mais você ganha, existe até aquele ditado que diz que quanto mais você ganha, mais você gasta. E realmente as pessoas automaticamente fazem isso o tempo todo. Se sentem na zona de conforto, se sente mais à vontade para gastar, uma vez que eu tenho uma garantia maior de que eu posso gastar, uma garantia sim, uma falsa garantia de que você pode gastar. E por que não manter o padrão sempre um pouco mais abaixo daquilo que você sabe que pode fazer? E guardar, reservar, criar sua reserva de emergência. Outro ponto muito interessante é buscar separar sempre um valor que seja algo próximo de pelo menos 5 a 10% da sua renda. Eu consigo guardar R$ 50 por mês, equivale a 10% da minha renda, eu consigo guardar 100 e 200. Coloca lá em uma aplicação financeira, pelo menos uma aplicação financeira que já tem uma rentabilidade interessante e é segura. Você já vai estar dando um passo muito maior do que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. E isso é algo simples de se fazer, né? Separar por quê? Porque a vida é feita de imprevistos. Em todo momento acontece algo ruim ou bom, né? Muitas vezes acontecem coisas boas, coisas ruins. E quando você menos espera, principalmente quando você está sem dinheiro, acontece isso. E aí é a hora que o desespero bate, porque para qualquer coisa hoje precisamos ter dinheiro, precisamos do dinheiro para resolver. É questão de saúde, se você possui um dinheiro reservado para isso, você vai lá, utiliza esse dinheiro para cuidar da sua saúde ou da saúde de alguém que você ama. É algo em relação à dívida? É algo imprevisto em relação ao seu carro, a um bem que você tem, que aconteceu algum tipo de imprevisto? Você tem esse dinheiro disponível. É a reserva de emergência. Então, o que eu vejo muito assim, até pelos ambientes, pelas pessoas que eu escuto muito e vejo muito falar a respeito, eu vejo que o brasileiro ele tem muito um sentimento talvez de insegurança sobre o futuro. Um pouco de medo, um pouco de ansiedade sobre o que pode ou não acontecer no futuro e tomando mais decisões agora, né? Decisões equivocadas que poderiam ser mais bem avaliadas. E o brasileiro tem um pouco disso, né? Existem até pesquisas que mostram que o brasileiro é também um dos tipos de civilização mais ansiosa do mundo, né? O brasileiro é um dos mais ansiosos do mundo e isso também, é claro, vem reflexo de tudo que historicamente já se passou por nós. Questões políticas, econômicas, o desemprego, a miséria em si e diversos outros fatores também que amedrontam o brasileiro. Mas precisamos mesmo assim superar isso, deixar isso um pouco mais de lado e olhar para o futuro de outra forma. Olhar onde o dinheiro pode trabalhar para você, onde ao invés de você focar em gastar, você mudar a matemática da coisa, né? Mudar o balanço, o peso, o sobrepeso da balança, ao invés de colocar só peso que vai tirar cada vez mais dinheiro do seu bolso, os famosos passivos, você busque de outro lado criar ativos, investir em coisas que te tragam retorno, investir o seu dinheiro em aplicação financeira, em um pequeno negócio, qualquer outra coisa que consequentemente tem o seu risco também, mas que vai te trazer no longo prazo um retorno financeiro. E aí em algum momento esse retorno ele começa a sobrepor o teu custo de vida. E aí é onde você tem uma vida muito mais tranquila e muito mais bem sucedida também. Os ricos consequentemente também gastam muito, né? Às vezes o povo imagina que o rico não gasta, o rico gasta. Porém, sempre que ele gasta com algo, ele também tem algo para sobrebalancear. Ele investe, ele pega uma parte da sua renda todo mês, todo ano, e investe em algo, em algum tipo de negócio que vai te trazer retorno. Ele sabendo que ele vai ter um retorno, ou já ciente desse retorno, ele vai continuar gastando, ele vai continuar se dando, né, digamos assim, os luxos de ter uma vida onde ele não se preocupa com contas para pagar, onde ele se preocupa principalmente em viajar, curtir a vida e assim sucessivamente. Mas também tem aquela questão do trabalho. Então, digamos que para que você possa realmente organizar suas finanças em 2024 e economizar muito, é seguindo
esse simples passo. O primeiro deles, olhar para o seu dinheiro e realmente levar a sério, né, a missão de analisar e filtrar aquilo que realmente importa ou não importa para você. Passou desse momento, busque criar o seu primeiro pé de meia. O primeiro pé de meia é a sua primeira forma de economizar. É numa poupança, é numa aplicação como um CDB, é em títulos do Tesouro. E aí, consequentemente, ao longo do tempo, você montou essa reserva de emergência, é hora de você continuar buscando mais ativos, aquele que vai te trazer mais retorno. Diferente, é claro, de passivos, que são aqueles gastos que ao longo do tempo, que consequentemente muitas vezes você acaba causando, né, e criando de acordo com o que você ganha, passivos que não vão te trazer nenhum retorno, mas que vão te gerar ao longo do tempo mais gasto ainda. Um exemplo disso, né, e claro, também tem toda aquela questão, é um veículo. Um veículo, ele é um passivo, ele é um bem, porque eu comprei aquele bem, mas ele é um bem que tem uma finalidade de gerar passivos, porque eu tenho um custo de manutenção, custo do combustível, eu tenho os impostos incidentes anualmente sobre esse veículo, tem a manutenção que, se acontecer algum imprevisto, dependendo do veículo que eu possuo, eu também vou ter um baita de um prejuízo e ele não vai me trazer nenhum tipo de retorno de forma direta. Então, nesse sentido, ele seria um passivo. Ele tem um custo-benefício? Tem. Por quê? Porque eu tenho conforto de sair e tudo mais. Mas para que eu possa comprar um veículo, eu também preciso olhar para o meu bolso, né? Saber se dentro do que eu tenho disponível nesse momento, esse veículo não vai me causar uma dor de cabeça ao invés de me causar felicidade. São coisas simples, sabe? Mas que é muito mais importante, e eu te aconselho que sempre quando você for fazer algum tipo de gasto, algum tipo de investimento, talvez na sua percepção, que você analise várias perspectivas, busque ter uma ampla visão das coisas para que você tome decisões mais assertivas nesse ano. E claro, que você finalize o ano de 2024 muito mais bem sucedido financeiramente e realize e busque estar mais próximo de realizar os seus objetivos também. O meu recado hoje para vocês é esse, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.